Gente, estou muito feliz por mais essa reunião, por mais esse encontro. Hoje aqui com o Dr. Rodrigo. Algumas pessoas aqui já conhecem, mas o Dr. Rodrigo é um advogado, especialista no terceiro setor, com mais de 20 anos de atuação. E é o autor desse artigo que a gente publicou e discutiu bastante já sobre esses dias, né, que é o Estatuto Social de Associações, Revisão, Inovações, Pontos de Atenção e Dicas. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, na verdade o Dr. Rodrigo conversar com vocês, transcorrendo partes desse artigo, e no final ele também vai estar à disposição para tirar dúvidas de vocês, ou que vocês também possam ter pontos, cases, casos para colaborar aqui, que podem nos ajudar nesse processo. Então, palavras iniciais dadas, vamos dar as boas-vindas aqui para o Dr. Rodrigo, seja bem-vindo, e a casa é sua hoje para discorrer aqui sobre o tema para a gente. Então, bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui, hoje dialogando aqui, né? Na presença da Grace, uma grande parceira profissional, né? Uma amiga e uma parceira profissional, né? E é muito importante, né? Porque quando a gente vai discutir essa questão do Estatuto Social, a gente está discutindo a questão da sustentabilidade das organizações, né? E isso envolve os aspectos técnico-legais, os aspectos jurídicos, né? Mas envolve toda a questão da própria gestão administrativa-financeira e a demonstração, né, da forma que a organização desenvolve suas atividades, qual é a sua identidade, né? Como ela aplica os seus recursos, né? E, então, assim, é uma relação muito íntima com aspectos da gestão, com aspectos do desenvolvimento das atividades, com aspectos contábeis, né, que são importantíssimos para a demonstração da característica de ser sem fins lucrativos, se ela atua na saúde, na educação, na assistência, demonstrar isso, né? E também na questão da gestão administrativa e financeira para a sustentabilidade também da organização, como ela aplica esses recursos. Então, assim, quando a gente fala dessa amizade, dessa parceria, a gente vê a importância da atuação sempre conjunta, da parte da política setorial específica, né, que envolve a questão da atuação na política da assistência, na política da educação, na política da saúde, porque a gente está falando de entidades beneficentes nesse artigo, né? E também essa relação também com a gestão, né? Com a gestão contábil, com a gestão administrativa e financeira, com os aspectos jurídicos envolvidos. Então, por isso que é importante essa parceria, né? De a gente estar atuando de uma forma conjunta nos nossos processos, né? E especialmente nos processos de revisão. Esse artigo, a origem dele, né, para colocar esse artigo do Estatuto Social, de associações beneficentes, revisão, inovações, pontos de atenção e dica, ele nasce, porque a gente percebe, a gente conversa muito sobre essa temática, a gente trabalha muito sobre esses aspectos, né, de uma forma, como eu falei, de uma forma integrada, né, entre áreas, e a gente está num processo também chega no final de ano, muitas organizações às vezes querem rever, participar de um processo de revisão dos estatutos. E daí a gente viu que existe a questão teórica, né? Mas também assim, existe aquela questão sabe aquela mania do colar e puxar, colar e copiar dos estatutos, e daí veja, achei legal esse estatuto, será que se aplica a mim? Será que eu posso pegar parte disso e aplicar? E a gente percebe às vezes que vira uma colcha de retalhos, né? Esse processo de revisão estatutária, né? E então um pouco da ideia desse artigo foi quase que um mapa, né? Um mapa, um esquema aí, para que as pessoas consigam compreender com mais clareza, né, esse processo de revisão, algumas inovações legislativas que estão ocorrendo, né, e alguns pontos de atenção. Então esse foi o foco da discussão, ou seja, a motivação para a gente escrever esse artigo. Eu estou partindo do pressuposto também que as pessoas ou já leram esse artigo, né, ou então elas vão ler, que está disponível, né?
Então, esse artigo está disponível. Então, assim, eu estou partindo desses pressupostos. Também a motivação, né, assim, para ter uma forma bem clara, eu até vou fazer a leitura aqui, nós colocamos isso no artigo, né, que quando a gente vai fazer um processo de revisão do Estatuto Social, isso é um processo contínuo, né, não é um processo, é normal você fazer a revisão de um processo um processo de revisão do Estatuto Social, né? Por quê? Porque a legislação vai alterando, vai modificando, a legislação que interfere no exercício das imunidades, nas certificações e inscrições públicas, e também outros aspectos também, né? A organização também tem as suas particularidades e ela também, às vezes, precisa definir aspectos da sua governança, né? Vou redefinir o número de meus órgãos sociais, a minha diretoria, como que ela vai atuar, quantos números, a gente sempre está repensando quantos números de membros, atribuições individuais, atribuições coletivas, uma redefinição da minha categoria de associados. Então a gente sempre está repensando tanto na questão estatutária e também a questão da minha gestão administrativa não estatutária, né? Então, assim, a gente pensa nessa questão de governança e sempre surgem algumas questões quando a gente vai fazer um processo de revisão, que é um pouco isso, né? A gente escuta muito isso, né? E eu até anotei, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Então, a gente conversa, vai começar, né? Sempre falam assim, eu preciso alterar meu estatuto, sempre por algum motivo. E daí a gente vai perceber que são vários outros motivos que justificam isso. Mas a gente escuta muito isso, né? Que tem a dificuldade de compreensão das cláusulas estatutárias, pois tudo está muito confuso, não entendo, né? A gente vê isso, que muitos gestores, colaboradores e associados das organizações, no caso eu estou tratando especificamente das associações, eles não fazem assim, muitas vezes não tem uma compreensão clara do estatuto, porque às vezes é aquele processo de colar e copiar e fica uma colcha de retalhos e nunca tem uma leitura muito profunda com relação a isso. Fica meio que uma coisa engavetada. Também a gente percebe a dificuldade de ter nomes para assumir e informar uma nova diretoria e conselho, né? Também a entidade precisa de quantos diretores ou conselheiros? Os documentos da entidade precisam ser assinados por quantos diretores? Sempre sobra para 1 ou 2 diretores fazer tudo. Tem questões que o Código Civil determina regras obrigatórias e também algumas cláusulas obrigatórias para mim exercer imunidade de impostos e de contribuições para a Seguridade Social. No nosso caso, para ter o certificado de identidade e beneficente de assistência social, o SEBAS, né, nas entidades de assistência social, de educação e de saúde, né? Então existem cláusulas, também cláusulas obrigatórias do marco regulatório, né, que é a lei de parcerias, né, a lei 13.019, né? Mas existem muitas outras que são cláusulas convenientes e a entidade faz com a liberdade dela, né? Então a gente percebe isso. Quantos diretores precisa? Né? Quantos eu quiser, né? Qual é o nome dos diretores? Eles atuam só um diretor pode assinar todos os documentos? Pode. É bom alguns atos assinarem 2 diretores? Sim. Então, assim, são algumas questões que existem mais liberdade e adaptação da particularidade também da organização. Também a gente sabe, vê muito isso, né? Não sei quem são os associados e categorias, não controlamos quem sei. Isso é um risco, né? Também a gente pergunta. Por isso que quando a gente vai trabalhar nessa questão de governança, que envolve os órgãos sociais, né? A diretoria, o conselho deliberativo, se tiver, e a assembleia, né? Mas uma associação, a assembleia é muito importante, porque é o órgão soberano mais importante, né? Da organização e é uma reunião de associados. Então é importante eu saber quem são os meus associados, né? Que são aqueles que vão participar, né? Vão votar nas assembleias, e votar nas assembleias é participar das grandes deliberações da associação, né? E poder também ser votado para exercer os cargos, né? Cargo de diretor, cargo de conselheiro, né? São muito importantes, que fazem a gestão. Então, tem que ter um controle desses meus associados, ter clareza quem são, né? Até para ter o processo de exclusão, quando as pessoas não estão desempenhando
as suas obrigações de associados dentro da associação, né? Também a gente percebe isso, né? Quantas categorias de associados precisa ter? As pessoas também têm doadores, contribuintes e os voluntários também são associados. Todos os associados têm direito a voz e voto. Então também a gente vê muito uma confusão entre o que o associado, que é o voluntário, né? Um voluntário pode ser um associado, né? Mas um voluntário normalmente ele vai desenvolver uma outra atividade dentro da associação. O associado é aquele que vai participar da assembleia, podendo das deliberações, né? Podendo dessas atividades que ele vai votar e ser votado, né? Já o voluntário ele vai desenvolver atividades específicas sem remuneração dentro da organização. Também os doadores são aqueles que fazem doações para a entidade, né? Um associado pode também fazer doação, mas o fato dele ser doador não o transforma em associado, são coisas diferentes, né? Então, assim, eu posso ser um doador da entidade e não um associado, né? E isso é até importante, eu quero só fazer a doação, eu não vou participar das assembleias, não vou participar das atividades e assumir os direitos e deveres como associado, né? Então, e poder também ser eleito para os cargos. Então, são questões que a gente acaba não pensando, mas são interessantes para a separação. Também algumas outras perguntas, né? É difícil fazer a assembleia, ninguém vem, posso fazer uma só por ano? Na verdade, assim, se ninguém vem é porque eu não tenho muita clareza quem são os meus associados, como eu estou convocando eles, quais os seus direitos e obrigações, né? Eu tenho que fazer também uma gestão dos meus associados, né, dentro da associação, são órgãos, né, são pessoas que têm espaços de poder importantíssimo, é o espaço de poder mais importante são os associados dentro de uma associação, né? Então, quantas eu preciso fazer assembleias ordinárias? Aí eu posso fazer, normalmente eu vou fazer uma assembleia para aprovação das contas, né? Também para a questão dos relatórios de atividade, também para a questão das propostas e planos orçamentários, eu posso fazer uma, eu posso fazer duas, né? Para a proposta orçamentária para o ano subsequente, para aprovação de contas no início do ano, né? Então, assim, mas eu posso fazer uma só, posso fazer duas ordinárias, também tenho as ordinárias de eleição também. Então, assim, eu posso definir do jeito que eu achar por bem e o momento oportuno para essa questão. E também uma outra questão é isso, né? Não sei as disposições que precisam estar no estatuto para os SEBAS e para a imunidade. Então também ficam isso, às vezes as pessoas fazem uma revisão de estatuto no colar e copiar, às vezes tem uma cláusula que era obrigatória, que é importantíssima, acaba saindo ou fica em algum lugar confuso. Então a gente também até sugere nesse artigo, como dicas, que existe uma cláusula, e até coloca isso, né? Uma cláusula específica que você vai tratar sobre as certificações públicas, sobre o MIROSC, o marco regulatório, além das parcerias, sobre as imunidades tributárias, você faz um artigo específico onde você vai colocando essas cláusulas obrigatórias da legislação para mim poder garantir exercer, né, a imunidade de impostos, de contribuições, para ter o certificado público SEBAS, para também poder cumprir as exigências da Lei 3019, que é o marco regulatório, e poder fazer parcerias, né, termos de colaboração, termos de fomento com a administração pública. Então, assim, num primeiro momento, eu quis colocar um pouco a motivação e já entrando também em vários aspectos que são tratados nesse artigo, né? Então, agora eu queria ver aí se a Grace quer fazer alguma colocação também, e a gente vai detalhando esses aspectos. Eu acredito que a colocação são os pontos que você já destacou, né, e que são muito importantes, e aproveitar um momento agora de dizer que o estatuto ele é uma ferramenta de gestão, e aproveitando com tudo que mudou na lei, com toda a inovação que tem, o olhar que as entidades podem ter agora para aprofundar mais, conhecer melhor as atividades e explorar as atividades meio, e isso ser construído dentro do Estatuto Social. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre isso, sobre a questão desse olhar da atividade meio dentro do Estatuto e qual é a importância das entidades colocarem dentro dos seus estatutos aquilo que realmente elas fazem, aquilo que está no cerne delas, além da atividade fim.
Uhum. Tá, eu começo já para falar da atividade meio, eu vou começar a falar da atividade fim. Porque eu acho que é importante, no campo que a gente está falando, então a gente está falando de atividade de associação beneficente. Então a gente está falando aquelas que possuem o certificado de entidade beneficente e aquelas que pretendem possuir se não o têm, e são aquelas que atuam na área de educação, de saúde e de assistência social. Um primeiro momento, para a gente ter clareza com relação à atividade fim e atividade meio, e eu acho que isso também dentro de um processo de revisão é muito importante, é que a entidade ela tem o conhecimento da política setorial que ela atua, né? E isso repercute em quê? Ela tem uma clareza na definição das suas finalidades e objetivos sociais, de uma forma clara, né, com relação a isso, que envolve muito essa questão da sustentabilidade. Eu tenho que ter clareza também, até para que as pessoas, sejam que vão fazer parcerias ou convênios comigo, sejam que vão me certificar ou me inscrever, elas vejam com clareza também as minhas finalidades adequadas, as finalidades e objetivos, que são as atividades simples. Já no questão também é importante, da questão do Estatuto Social, como a Grace falou, eu também colocar isso tanto como, já apontando isso, não como finalidade, mas como... Só voltando um pouco, a finalidade, a gente tem que considerar que ela é a razão de ser da organização. É a essência dela, é o porquê ela nasceu e porquê ela continua existindo. Ela não é alguma coisa que eu vou colocando no estatuto, mas não, é a minha razão de ser, é o que motiva, inclusive os associados a se associarem, as pessoas a fazerem a gestão, a ela atuar e enfrentar as dificuldades na dimensão sustentável. Então é a razão de ser da organização, então você tem que ter precisão na razão de ser. O que eu quero dizer, um aspecto da sustentabilidade é realmente eu ter certificações, eu ter parcerias com o poder público e tal, mas a essência de ter uma clareza na minha... E isso repercute também, ter clareza e precisão na minha finalidade. Mas o fato de eu ter clareza na minha finalidade é para até a motivação da minha caminhada como organização, né? Então eu tenho que ter essa clareza. Entendendo essa questão da razão de ser, da atividade fim, das finalidades e objetivos sociais e da necessidade dessa precisão sobre essa definição das cláusulas, a gente percebe que para desenvolver essa razão de ser, que são as finalidades e objetivos, eu preciso ter fontes de recursos, captar e mobilizar recursos para me manter. Obviamente que atividades fins também geram recursos, né? Você vê na área de saúde, né? Eu atuo em gratuidade, eu presto aos meus usuários e beneficiários de uma forma gratuita nos parâmetros determinados pela lei, né? Então eu tenho que atender o Sistema Único de Saúde. Na área de educação, eu tenho também que atuar dando gratuitamente através de bolsas, de concessão de bolsas de estudos, né? Como regra. Mas essas atividades também geram recursos. Na saúde, eu também posso cobrar serviços, né? Eu posso ser prestadora de serviços de sistemas de seguro de saúde, né? E prestar também de uma forma privada. Então, as atividades fins também podem ser fontes de recursos. Na área de educação, entidades da área de educação, para se sustentar, elas também cobram mensalidades das pessoas que podem pagar. Parte ela dá em bolsas de estudos para cumprir a legislação e cumprir a essência dela. Não é só cumprir a legislação, peço até perdão, é para cumprir a essência dela, que é atuar também no campo beneficente, né? E ela também, então a atividade fim, ela também é uma fonte de remuneração. Agora, num campo da assistência social, que a gente está tratando de beneficente, não existe a possibilidade da cobrança de serviços, até porque a gente pressupõe que os usuários são pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco ou vulnerabilidade social. Então, na assistência social, você não faz a cobrança de serviços dos usuários, né? Então, assim, e mesmo nas de educação e saúde que você pode prestar, a finalidade também me possibilita gerar recursos eu também tenho que ter outras fontes de captação. Então é importante que do estatuto eu preveja essas atividades meio, coloque esses termos de atividades meio para gerir recursos que serão aplicados
nas minhas finalidades. Então é importante que eu desenvolva isso tanto nas finalidades, que eu coloque artigos específicos, não nas finalidades, mas nas atividades, né? Então eu vou tratar das finalidades, eu vou colocar para as finalidades, depois eu vou colocar nas atividades, como que eu vou desenvolver as minhas finalidades. Eu faço um artigo falando das finalidades e eu coloco que eu vou fazer campanhas, vou fazer atividades de geração para geração de recursos, eu vou fazer prestação de serviços, eu posso ter comercialização de produtos, né? Posso também, para quê? Para que gerem recursos, e eu trato isso como atividades meio para gerar recursos para me aplicar nas finalidades. Eu também coloco essas atividades meio, a gente sempre coloca isso também quando eu vou abrir filiais, né, e departamentos, né, de unidades, eu também coloco isso, que eu posso abrir unidades e filiais tanto das atividades fins, mas também para atividades meio para gerar recursos para poder manter as minhas atividades. Também nas fontes de recursos, eu detalho ainda mais. Então eu trato nas atividades, eu trato isso também quando eu vou tratar da abertura e manutenção, né, das filiais, eu também trato das atividades meio, e também nas fontes de recursos, né, eu trato nas atividades meio específico, como dessa questão, além de atividades de campanhas e de outras atividades, também prestação de serviços, comercialização de produtos como atividades meio, licenciamento, cessão de marcas, né? Também eu trato e direitos autoriais, eu também trato isso como uma fonte de recursos. Então eu tenho que tratar especificamente isso e deixar bem claro que essas atividades são, que o recurso ele é para mim aplicar nas minhas finalidades, né? Eu só queria fazer um ponto para dizer que informação importante que você disse aí e que talvez as pessoas que não conhecem tanto de estatuto podem anotar agora, que você explicou das atividades, né, e das finalidades. E você detalhou aí uma coisa da outra, né, e as fontes de recursos. Então, para você que ainda tem dificuldade de entender o seu estatuto, de olhar com profundidade para ele, olha e já perceba aí, se dentro do seu estatuto você consegue ver claro o que é finalidade, o que é atividade, o que é fonte de recursos. Porque na nossa experiência a gente vê muito essa mistura toda dentro da costura do estatuto, né? Então dá uma lidinha nele aí, já olha para isso, vê se você identifica, se não identifica, já é um ponto para você começar a revisar dentro do seu estatuto. Adorei a dica, doutor. Legal. Desculpa, pode continuar. Não, eu acho que assim, um pouco, talvez, eu acho que a gente poderia entrar agora, um pouco da questão do artigo, né? De falar algumas coisas assim, até para facilitar, num primeiro momento, porque a gente está tratando, nós temos assim algumas naturezas jurídicas, vocês sabem, que são as naturezas jurídicas das entidades do terceiro setor, elas são as associações, que são a grande maioria, né? Nós temos também as fundações privadas e nós temos as organizações religiosas. Então, momentos oportunos a gente pode conversar sobre fundações, sobre organizações religiosas, né? Mas assim, a ideia foi, nesse artigo, pelo dia a dia, pelas dificuldades, pelos desafios, não só as dificuldades, pelos desafios e oportunidades aí que a gente vê no dia a dia, então a gente focou nas associações que são a grande maioria da natureza jurídica. Só fazer um parênteses aí, que não sei se tem alguém aqui que é organização religiosa, mas dizendo que alguns tempos e algumas organizações religiosas, hoje elas estão classificadas ainda por falta de regularidade como associações. Sim, associações religiosas e às vezes também beneficentes, né? E às vezes só religiosas, a natureza, ela é constituída na natureza de associação, né? Mas a gente até faz, né? Já teve alguns processos trabalhando juntos, né, Grace, com relação a gente fazer a arquitetura, que a gente separa as organizações, da organização religiosa, da associação religiosa e beneficente, então tem processos interessantes. Mas assim, caindo nas associações, e a gente está no foco da beneficente, né, de educação, saúde e assistência, primeiro acho que a gente tem que ter a preocupação, e aí a recomendação do artigo.
Primeiro, existem cláusulas, né, que o próprio Código Civil determina regras gerais para as pessoas jurídicas e regras específicas para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e especificamente para as associações, né? Então a gente tem artigos, as regras gerais das pessoas jurídicas do artigo 44 e 52 do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, e os artigos específicos, que é o artigo 53 a 61, específico para as associações do Código Civil, e também como as entidades registram as suas atas de assembleias gerais e também os seus estatutos sociais e as suas alterações, também a gente sempre tem que estar... Para quê? Para produzir efeitos a terceiros. Então eu tenho que fazer as assembleias, eu vou alterar o estatuto, ajustar, ou então vou aprovar minhas contas, eu sempre tenho que fazer os registros das atas e eventualmente dos estatutos revisados, alterados e consolidados. Então, também, quando eu fazer o registro no cartório, né, de registro civil de pessoas jurídicas, então eu também tenho que observar a lei dos registros públicos, que é a lei 6015 de 1975, os artigos 114 e 121. Nesses dispositivos, eles vão determinar várias cláusulas obrigatórias que devem constituir o estatuto. Claro que nessas obrigatoriedades ela fala, tem que ter os órgãos sociais, administração e deliberação. Aí eu vou definir como eu quero fazer o órgão, aí é a minha liberdade. Mas ela define os direitos e deveres dos associados, a forma de admissão, demissão e exclusão de associados. Daí eu vou definir os requisitos, né? É importante, frisando isso, e eu estou colocando isso no artigo, e a gente define essas cláusulas necessárias. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que os colaboradores, os associados, os dirigentes, nem leem, ou não faz tempo que não leem essas cláusulas do Código Civil. Então, eu acho que é imprescindível também você ter o conhecimento da legislação. Então, nesse aspecto, a gente coloca aqui os pontos principais, né? O Código Civil determina tipo a destituição dos administradores, e a questão também das alterações estatutárias são obrigações de competência privativa das Assembleias Gerais, né? Mas assim, às vezes as pessoas confundem. Agora não tem quórum específico, a gente vai ver às vezes na revisão, as pessoas colocam alguns quórums absurdos que são difíceis de cumprir. Não, agora para mim fazer a alteração estatutária de instituição, eu posso pôr o quórum de instalação para formar, para dar o início, né, o número de associados que precisam estar presentes, né? Metade dos associados, maioria absoluta, metade mais um, ou então em segunda convocação qualquer número, e nas deliberações qualquer número, né, a maioria dos votos dos associados presentes. Daí existe um pouco uma confusão entre o quórum de instalação para iniciar a Assembleia em primeira e segunda convocação, que daí é o número de associados. Qualquer número ou quórum qualificado eu defino. 1/3 dos associados, 2/3, maioria absoluta, e depois o quórum de deliberação das Assembleias, que são aquela questão quem está presente, se ela foi instalada, né? Como que é a votação? E nessas deliberações, nesses quóruns, às vezes eu tenho a liberdade de definir até alteração estatutária, e às vezes as pessoas colocam algumas coisas quase que inviabilizam isso, né? Gente, agora aqui eu quero falar para vocês que isso que ele está falando também é mega importante, porque é o que a gente se depara depois. E aí são esses quórums absurdos, e aí depois você precisa fazer uma revisão estatutária, fazer algum tipo de movimento dentro da sua entidade, e que você fica impossibilitado, porque você tem dificuldade de convocar todo mundo, depois dificuldade de juntar a assinatura desse pessoal todo. Então, olha como ele está falando, o que ele está falando, como é importante, muita gente nem sabe. Você pode ter quóruns específicos para demandas específicas. Isso é muito importante também já é mais um ponto para você olhar para o seu estatuto. Não, sim. E sabe o que gera isso? É porque às vezes as pessoas, eu falei aquela primeira pergunta, as pessoas não sabem quem são os associados. Isso. E elas misturam. Associado contribuinte, que é doador, mas ela trata como se fosse associado, e às vezes ela coloca que tem direito a voz e voto, mas ela não trata, e ela não sabe. Normalmente, se você quer simplificar, os associados são os fundadores, que participaram da Constituição, e daí os afetivos. São aqueles que querem participar. O resto, honorário. Não, eu dou um título de honorário
honorífico, não precisa ser associado. O doador, o acionário parceiro doador. Não, ele pode ser doador. Se ele quiser participar e for interessante que ele participe, não é se ele quiser. Se ele quiser e se a entidade achar importante, ela vai fazer um processo de admissão. Então, assim, na verdade, eu tenho que simplificar um pouco. E daí faz 40 categorias, mistura contribuinte, com doador, com associado, com cargo honorífico, fica uma maior bagunça, e daí eu falo, esses têm direito a voz e voto, esses não têm. Não, associado é para ter direito a voz e voto. É fundador e associado efetivo. O resto, eu trabalho. Normalmente, quando as pessoas não pensam muito quórum, a forma da assembleia, e reclamam que é pesado fazer uma assembleia. Se é pesado fazer uma assembleia, você não pode participar de uma associação, porque a essência de uma associação é a assembleia, né? Então, ela tem que estar participando. E eu tenho que saber quem são os meus associados. E também nesse processo, eu tenho que ter clareza. A pessoa morreu, não é mais associado. A pessoa faz muito tempo que ela não está vindo mais. Eu tenho um processo de exclusão e eu vou ter o controle. É gostoso quando a gente faz essa operacionalização começa assim, né? A gente faz um processo de revisão e normalmente você segue o estatuto que estava. Então você vai seguir a forma da convocação do estatuto, a lista de presença do jeito que fazia. Mas daí quando você põe os pingos nos is e faz a revisão, nas próximas assembleias tem até um nome com RG e CPF dos associados. Você tem o controle. Tem 20 associados, está lá tudo com nome. Ele só assina quem não está, não assina. Você tem clareza, porque daí você tem o controle. A gente também instrui fazer fichas de associados com fotografia, com atualização de dados. Quando for excluído, um processo claro de exclusão também. Então isso é importante para uma associação ter esse controle com relação a isso, né? Então esse é um ponto, acho que interessante. Muito interessante. Eu acho que agora, assim, para a gente matar um pouquinho a curiosidade, a gente podia entrar um pouco nessa questão da lei, né, complementar 187, e o que efetivamente você fala bastante disso no artigo, né? O que efetivamente ela impacta dentro do estatuto. Então, nós trouxemos até como dica, uma cláusula estatutária sobre essas questões, né? Então, assim, na parte meio-fim do artigo, a gente trouxe até um exemplo com relação a isso e com as marcações também das alterações. Então, que é uma cláusula que se aplica para as entidades que exercem a imunidade, para certificações para os SEBAS, e também a gente coloca algumas características também da lei do marco regulatório do MIROSC, da lei das parcerias. Mas, assim, a nível especificamente do SEBAS, que agora está até em fase de um decreto de regulamentar, provavelmente agora em mês de dezembro aí vai sair, faz um ano, né? Demorou para sair isso, mas a gente acha que talvez saia, ou então agora que mudou de governo, talvez espere um pouquinho, mas está em tese, estava para sair agora. Então assim, o que a gente coloca assim, então ela substitui, né? Ela revogou a Lei Ordinária 12.101, né? Então o que ela trata aqui sobre as coisas e que impactam, as cláusulas que impactam o estatuto? Então assim, primeiro a gente fala assim, eu vou frisar algumas coisas, né? Então eu até vou fazer uma leitura e um esclarecimento. Então isso a gente está falando, as que indicam com precisão as finalidades e objetivos sociais de promoção de assistência, da saúde e da educação, assim como as que indicam a observância de requisitos específicos referentes aos parâmetros das gratuidades para a sua caracterização, como entidade beneficente de assistência social. Então assim, obviamente quando eu for falar da finalidade, eu também tenho os parâmetros específicos da gratuidade, que eu vou colocar também, que eu observo esses parâmetros específicos da gratuidade pela lei. E isso, aonde estão esses parâmetros específicos? Eles estão no artigo, ele vai tratando especificamente para a educação, para a saúde e assistência social, em artigos diferentes. Então a gente tem que olhar com atenção esses artigos, requisitos específicos, no artigo 2º, da Lei Complementar 187, no artigo 6º, daí do 7º e seguintes, que eu acho que é o da saúde, nos 18 seguintes, que é da educação, e no 29 seguintes, que é da Lei Complementar, que ela vai que fala da assistência social. Também ela vai, então a gente vai olhando com relação a isso, que eu acho que é específico.
Não dá para mim detalhar agora aspectos, porque a gente está falando mais da questão estatutária, então, senão eu vou ter que falar desses aspectos aqui. O que eu quero frisar são os gerais. Então, as que expressam o conteúdo dos requisitos gerais, que envolvem, em síntese, caracterizar como entidade sem fins lucrativos, não distribuir o superávit ou resultado e aplicá-los nas finalidades, não remuneração ou remuneração de dirigentes nos parâmetros das conformidades, a escrituração contábil com observância das normas brasileiras de contabilidade e a destinação do patrimônio no caso de dissolução ou extinção de uma entidade beneficente certificada. Isso que trata os requisitos gerais, e essa dica dessa cláusula estatutária, a gente está considerando esses requisitos gerais, é no artigo 3º da atual lei, da Lei Complementar 187. Normalmente a gente coloca nos nossos estatutos essas cláusulas da não remuneração, da não distribuição, da observância das normas contábeis, que inclusive estão no Código Tributário Nacional e da legislação federal de impostos, né? A gente já coloca isso, mas especificamente ela fez uma modificação da redação. Então, às vezes é interessante a gente considerar, e eu fiz a marcação nesse artigo dessas alterações. Ela redige, quando ela falava de remuneração, ela falava de um jeito, agora ela falava um pouco diferente. É o mesmo sentido, mas um pouco diferente. Mas uma questão muito importante é que a lei antiga, ela falava, no caso de dissolução e extinção, ela falava que era para destinar o patrimônio remanescente a uma entidade congênere. Agora ela fala numa entidade beneficente certificada, que não deu certo. Então isso, e as entidades já estão, até receberam, acho que do campo da assistência social, até receberam um ofício já, que eles falam, vai ter que fazer essa alteração estatutária, porque agora uma entidade não é congênere, é uma entidade beneficente certificada. Então são algumas questões que fazem particularidades. Acho importante, na questão do SEBAS, que vocês deem uma leitura aí nesse artigo mais detalhado, nessa sugestão de redação, e tem outras questões que modificou, ela deixou mais claro também a possibilidade de atividade meio, né, a lei colocou, ela também, acho que ela teve de certo modo clareza, um pouco mais de clareza, mas tem algumas discussões da questão da preponderância, né, até voltando um pouco ao assunto, quando a gente fala atividade fim e atividade meio, a gente fala de gratuidade, né, atividade fim, tipificadas nos parâmetros gratuitos da lei do SEBAS, né? Então a gente fala também de atividade preponderante, no sentido isso, né? Que em tese eu tenho que gastar mais os meus recursos, né, nas atividades beneficentes, né, não nas atividades meio. Já tem um projeto de lei querendo modificar isso, porque é o resultado da atividade meio que interessa, não é o que eu estou gastando, mas do jeito que está ainda é assim, né, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, eu não posso ter atividade fim preponderante, que eu gasto mais recursos do que atividade meio mais recursos do que atividade fim, né? Então tem discussões aí, também teve uma discussão também, eu estou falando assim num campo, eu não vou entrar muito no campo específico de educação e saúde, que é muito complexo, e o campo mais de tranquilidade que eu tenho agora para falar eu acho que da assistência social, que de certo modo ela também tirou um pouco da redação, ela não fala mais atividades, antes ela falava da gratuidade, mas ela tem que considerar da atividades gratuitas, né? Mas ele tem que considerar que a própria lei, a lei orgânica de assistência social e todas as resoluções, ela define a atividade gratuita para os beneficiários, né? Então existe um pouco de confusão entre a gratuidade Isso não quer dizer que eu possa exercer atividade meio, né? Atividade meio ponto de geração de recursos, mas a nível da gratuidade que eu vou prestar para o meu público, para as pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, e para os beneficiários, no caso de assessoramento, defesa e garantia de direitos, na verdade eu pressuponho essa questão da gratuidade, né? Mas agora ela não fala. Eu até questiono isso, falo assim, então fala para mim qual a atividade de assistência social que pode ser cobrada. Me dá um toque aí para mim saber, porque até então eu não consigo enxergar muito isso, né? Então é uma discussão também com relação a essa questão. Acho também, Grace, talvez isso seja interessante, a gente fala isso no artigo, que eu acho que a questão contábil, deixa eu ver se eu acho aqui, eu até queria fazer uma leitura e depois se você falar um pouquinho sobre isso, porque tudo a gente demonstra, como que eu vou demonstrar que eu sou sem fins lucrativos? Como eu demonstro que eu
atuo na educação, na saúde e na assistência, como eu demonstro que eu cumpro a gratuidade que a lei me determina, como eu demonstro que eu não remunero ou remunero meus dirigentes dos parâmetros, como eu demonstro que eu estou desenvolvendo as minhas atividades, separando as minhas atividades meio das minhas atividades fins, como eu demonstro que eu posso ter até atividade fim, que às vezes tem as tipificadas, que me dão a certificação, e tem aquelas que não são, né? Eu dou um exemplo numa Caritas diocesana, né, que tem as Caritas, que elas são entidades ligadas à Igreja Católica, braços sociais, que elas têm tanto, normalmente elas atuam no campo da assistência social, então elas têm a finalidade, mas elas também têm a finalidade de articulação como órgão de articulação dos organismos sociais da igreja. Aquilo não é finalidade, atividade fim, só que ela não é tipificada. Eu não vou colocar aquilo como atividade de assistência social, né? Então também tem um pouco dessa separação. Mas todos esses elementos, eu vou demonstrar como? Através dos demonstrativos contábeis e financeiros e através dos meus planejamentos orçamentários, que são meus planos de ação, não é isso? Então, assim, eu não demonstro quando a contabilidade, como o estatuto não é burocrático, não deve ser engavetado, porque você percebe a essência, os demonstrativos contábeis, eles são essenciais para mim demonstrar, inclusive, que eu sou uma entidade do terceiro setor, né? E as pessoas não caem muito a ficha, né, com relação a isso. Queria que você comentasse um pouco isso daí, e a importância, porque a gente também tem processos de aprovação desses planejamentos, das contas, dentro do estatuto, e daí a galera ainda reclama, mas uma assembleia, que saco, tem que aprovar. Ela não percebe a importância disso para mim exercer a minha sustentabilidade, né? Falar disso para mim, né, me segura que agora vai meia hora. Mas brincadeiras à parte, realmente isso é muito importante e ainda se vê, em alguns casos, entidades que ainda enxergam a contabilidade só como instrumento burocrático, assim como o estatuto, né? Mas o quanto de riqueza tem ali na direção e na sustentabilidade daquilo que é o coração da entidade, daquilo que fez ela se mover para atuar, né? Dentro daquilo que um dia foi um sonho, foi uma necessidade, algo que acreditasse. E quando a gente fala de reconhecer na contabilidade, vem um pontinho antes, que é o planejamento, que é o orçamento, e tudo isso partilhado e conversado com a contabilidade, que normalmente essa conversa não costuma acontecer, né? E dizer o quanto é importante ter esse alinhamento antes, porque o contador, ele traz subsídios que vão te ajudar na construção desse orçamento. Então, às vezes a gente pega aqui uma entidade que fez um orçamento, mas que está totalmente distante da realidade econômica daquele ano, baseado o quê? Nas próprias informações contábeis, e ele cria metas que ficam inviáveis de ser realizadas, praticadas no próximo ano. Então, o quanto é importante esse planejamento, essa construção do orçamento e esse diálogo, né, junto com os órgãos sociais da entidade para fazer essa aprovação. E depois disso vem contar a história dentro da contabilidade daquilo que vem acontecendo durante o ano, sabendo separar o que é essa atividade fim, o que é o tipificado do não tipificado, o que eu fiz como atividade meio, por que eu fiz e como eu apliquei esse recurso. E não é uma história difícil de contar. É só sentar, é só conversar e é só apresentar documentos junto com aquilo que o contador orienta durante o ano para que isso seja construído. E depois uma aprovação de balanço limpa, né? Uma análise. Esses dias eu peguei uma pérola de uma entidade que eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas assim, são coisas que acontecem, né? De que é uma entidade que não tem conselho fiscal. Foi aprovado o estatuto dessa forma porque muitas vezes a entidade quer a coisa mais simplificada possível, mas de algumas coisas a gente não pode abrir mão, né? E alguém que aprove as suas contas, que revise, que valide aquilo que você está fazendo durante o ano, te dá mais transparência, te dá mais segurança, te dá mais argumento na hora de captar recurso. Então, tudo isso é muito importante. E é muito importante essa conversa junto com o contador e alinhar. Então, eu alinhei junto com a contabilidade, o orçamento, o planejamento. Depois eu fui contando a história durante o ano. E aquilo que não é tangível, eu também passei para a contabilidade, porque tem muitas atividades
que elas não têm desembolso financeiro, mas que elas precisam estar descritas, né? É muito importante, porque muita entidade, a validade, a maior importância, o cerne daquilo que ela faz, está dentro daquilo que tem menos desembolso financeiro. Então, essa história precisa ser contada. E depois, na construção e aprovação do balanço, também a aprovação das contas seguidas pelo Conselho Fiscal, se for o caso de submeter a auditoria, submeter essas demonstrações e dar publicidade a elas, né? Que hoje em dia não precisa mais ser em veículo impresso, mas que existem formas da gente dar a publicidade dessa demonstração. Então, o que é a ideia? A ideia é que estatuto não é documento para ficar guardado a 7 chaves. Balanço não é documento para ficar guardado a 7 chaves. E hoje a gente ouve muito falar de ESG, falar de governança, de sustentabilidade, mas assim, vamos um passo antes, né? Eu estou fazendo a minha lição de casa direitinho, né? Eu estou exercendo a minha governança de forma correta. Se não, vamos acertar a casa primeiro para a gente começar a falar de outros passos que também são importantes. Mas é muito importante a gente não ir pela moda somente, né? Vamos fazer a base, vamos construir uma base sólida, vamos apresentar isso de forma concreta para a sociedade e aí sim a gente vai ter um discurso sólido para falar de ESG, né? Acho que isso é essencial. Acho que um pouco finalizando, depois a gente abre para as perguntas, né? Antes de finalizar e abrir para as perguntas, lá no artigo, o doutor fala um pouquinho das questões de governança, já que a gente tocou nesse ponto, né? E lá no final ele faz algumas perguntas que são provocações que, para quem lê aquilo com bastante atenção, bastante cuidado, vai gerar bastante questionamento. E aí eu queria que uma dessas perguntas aqui que você faz, dessas reflexões, você já deixasse uma pontinha aqui de resposta para eles, para instigar esse raciocínio. Sim. Só vou voltar, dar um passinho antes, só para falar um pouco do arquivo, daí eu já entro assim, até para a gente tentar finalizar aqui. Primeiro assim, então, no final do artigo, como eu falei, meio final, a gente trata dessa dica, que é o artigo estatutário que concentra as disposições sobre o SEBAS, né, o Certificado de Beneficente de Assistência Social, das imunidades do MIROSC. Então lá tem essas dicas aí, tem um artigo aí e indicado essas alterações que eu acho que é importante. A gente começa até esse artigo falando assim, né? A associação possui as seguintes características institucionais, aí trata como características institucionais, né? Em função de suas pretensões ou efetivas inscrições e certificações públicas e decorrentes do exercício das imunidades, isenções tributárias, aí que a gente fala aquelas adequações que eu falei, né? Antes eram entidades de solução, entidades congêneres, agora é entidade certificada, aí que a gente coloca com relação a isso. Depois, assim, indo pro final do artigo, depois dessa parte, a gente vai falar dessas inovações legislativas. O que aconteceu aí? Então, claro que eu já falei um pouco dessas inovações do SEBAS, acabei de falar uma dessas, repetindo, assim, ratificando, né? Mas também a gente considera algumas inovações e são exemplos só. Então, assim, a nova lei do SEBAS, também a gente tem agora tanto a lei do MIROSC, o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, quanto o Código Civil, eles em 2022, agora nesse ano, eles possibilitaram, ficaram bem agora bem explícitos na legislação, a questão das assembleias e de reuniões virtuais. Então esse é um caminho também, deixou muito explícito isso também. Nós também temos algumas outras inovações, tipo assim, agora, né, teve a possibilidade de arrecadação de recursos por meio de títulos de capitalização das entidades beneficentes de assistência social, que é a Lei 14.332 de 2022. Então também às vezes é pensar, quando eu vou fazer uma revisão, colocar também essa possibilidade de títulos de capitalização dentro do meu estatuto social, né? Cumprindo a lei ou com observância da legislação. E daí vai nesse ponto que a Grace colocou, que eu acho que é importante a gente ver a questão da própria governança, a gente pensar, e aí finaliza um pouco o artigo nessas provocações, né? Com relação aos órgãos sociais estatutários, aos associados, porque governança ele tem que pensar assim, são as estruturas de poder da entidade. Então, a gente vê os órgãos estatutários, que é a Assembleia Geral, a diretoria, se tiver conselho deliberativo, se tiver conselho fiscal, e também os associados. Por isso que é importante saber quem são os meus associados, separar parceiro, mantenedor, doador de associado, né,
Então, para deixar claro essas estruturas de poder. E aí a gente faz, eu acho que é isso que é importante no processo de revisão, não é só só a atualização legislativa, só as normas para a questão tributária, para a questão das certificações, que isso é relevante, é importantíssimo, eu estar sempre atualizando e estar sempre verificando, né? Mas assim, é importante também a forma de eu refletir sobre a questão da minha própria governança. Então, assim, eu faço, as reflexões que eu faço são essas, né? Eu vou tentar colocar aqui. Primeiro é isso, né? Refletir sobre a diferença entre associados, aqueles que participam das atividades sociais, especialmente por meio de voz e voto das assembleias, nas deliberações das assembleias, e os mantenedores parceiros, que são a categoria de pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes, doadoras, voluntárias, pro bono, que não possuem qualidade de associados. Então, tem que refletir sobre isso. Também eu acho que é interessante refletir sobre as condições e requisitos para os cargos dos órgãos sociais estatutários e os cargos da gestão executiva não estatutária. Quando eu vou fazer a configuração estatutária, eu tenho que pensar também na estrutura não estatutária, que são os gerentes, os supervisores, os departamentos, entendeu? Porque, normalmente, o órgão vai também delegar por meio de procurações e de regras, né, para esses outros órgãos não estatutários. Então, eu também tenho que refletir sobre isso. E é um pouco isso para refletir também, né? Quem participa? São só associados dos órgãos na diretoria? Só vão ser eleitos entre associados ou escolhidos associados? Ou podem ser não associados? Podem ser não associados também. Eu posso ter um diretor estatutário que não é associado, eu posso pensar isso. Então tem reflexões também para mim fazer. Como regra, eles são eleitos pela Assembleia e empossados pela Assembleia dentre associados, os órgãos da diretoria e do Conselho Fiscal. Mas pode ser feito diferente? Pode. Eu posso ter diretor que é nomeado pelo Conselho Deliberativo, pelo outro órgão que não é a Assembleia, e eu posso também ter processos de escolha que não são eleições, né? Determinadas categorias de associados que escolhem os seus diretores e eles são aclamados em Assembleia, né? Então eles são aclamados, mas eles não escolhidos. Então tem várias possibilidades com relação a isso. Também, acho que refletir sobre o número, vou falar agora mais da diretoria, né? O Conselho Administrativo, tem gente que chama Conselho Administrativo, que é o órgão de execução estatutário, né? De deliberação e execução estatutária, né? Normalmente é a Assembleia, diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, e às vezes tem organização que entre a Assembleia e a diretoria e o Conselho de Administração tem o Conselho Deliberativo, né? Então também tem essa coisa. Mas normalmente eu tenho que pensar quais são as competências, né? Então, assim, quantos membros são? Não posso, eu posso ter 4 membros, posso ter 2 membros, posso ter 1 membro. Ela é mais presidencialista ou ela é mais colegiada? Né? O presidente que vai determinar mais coisas, ou eu vou ter atos mais previamente autorizados para ele praticar? O presidente, que é o representante legal da entidade, o diretor-presidente, ele vai praticar sozinho todos os atos, ou tem alguns atos que é interessante praticar? Não, outorgar procuração, principalmente também para os gestores não estatários, para os gerentes, não, ele vai dar junto com outro diretor, né? Também fazer as movimentações bancárias, seria interessante também, e as ordens de pagamento, seria interessante 2 fazer as movimentações. Então eu tenho que também pensar um pouco isso. E é do jeito que eu quero escrever isso, não é do jeito... Normalmente pega, né? Eu vejo assim, muitos estatutos que as pessoas daí reclamam, tem muito diretor, mas não consegue, e daí é o diretor-presidente, o vice, daí faz o tesoureiro, o primeiro tesouro e o segundo tesouro. Primeiro secretário, segundo secretário. Eu olho, por que isso? Não sei, copiar, né? Copiou e colou e deve ficar reclamando ainda, né? Então, assim, eu posso colocar do jeito que eu quiser, né? E definir, eu acho que isso é importante. Dando um pouco a resposta, eu acho que... Por isso que é importante a gente... E um pouco essas perguntas, esses tópicos, para as pessoas refletirem um pouco, sabe, dar um pouco desse guia para a pessoa poder refletir que ela tem que considerar as particularidades dela, né? E às vezes ela fala, tá engessado. Sabe por que eu quis engessar? Eu nem sei por que tá engessado, porque eu fiz isso, né? Então, assim, existem várias situações nesse sentido. Eu posso definir da forma que eu quiser,
né, muitas regras, seguindo as regras. Eu tenho que ter órgão de deliberação, de fiscalização, de execução dentro do Estatuto, o Código determina, mas a composição, a competência, os nomes, a forma, quantas reuniões fazem, isso eu vou determinar do jeito que eu quiser. Mas o que eu quiser, por isso que é importante os associados. O que é o Estatuto Social? É um pacto entre os associados para desenvolver a razão de ser da entidade, que é a finalidade, de uma forma sustentável, né? E a sustentabilidade não é só questão financeira, é também a forma que eu desempenho a minha governança, a forma que eu desempenho minhas atividades, os meus valores, o que legitima a minha causa. Então é nesse sentido. Então é importante esse pacto entre os associados. Então, quem é eu que vou decidir? Não, os associados, nós que vamos decidir. Então, é um processo conforme a realidade da entidade. Então, isso é importante nesse processo de revisão. Primeiro tem que ter uma análise diagnóstica e depois todo um planejamento. A gente até deu uma dica aqui nesse artigo para ver assim, porque às vezes assim, o que é um processo de revisão? Que é um processo que ele envolve a questão de uma análise diagnóstica. A pessoa não pode querer impor o modelo. Eu sempre tenho esse medo, e eu não faço isso. A gente não fala isso, Grace. É um processo coletivo de revisão. Não é o que o Dr. Rodrigo acha ou o que a Grace acha. É o que os associados, os dirigentes, os colaboradores, os diagnósticos acham. Nós instrumentalizamos eles com conhecimento, com as questões obrigatórias, com as questões convenientes, com as nossas particularidades. Nós temos que conhecer primeiro a organização, então nós orientamos nesse processo, mas é um processo coletivo, às vezes longo e duradouro, às vezes a gente sugere umas coisas, muda tudo, mas é para isso mesmo, porque é um processo coletivo, não é? Quando a gente faz uma assembleia, não fala assim, aprovou, não, aprovou um processo coletivo, então é aclamação, todo mundo já leu o Estatuto antes, já viu, já discutiu, já participou, então é assim, é um ato, é uma festa, a Assembleia de Alterações é uma festa, não pode ter dúvida naquele momento, porque teve um processo e as dúvidas foram tiradas antes. Né? Quem tem alguma dúvida é porque não participou do processo, porque não quis participar. Então, aí está o grande segredo, né, de você tirar a burocracia do Estatuto. Quando você faz uma revisão participativa, e aí a gente envolve e entende a realidade daquela associação, fica muito claro para ela, porque ela participa da construção do pacto, né, que é o Estatuto. E é isso que vai fazer aquele documento não ficar na gaveta. Todo mundo vai saber o que é, todo mundo sabe o que pode, o que não pode, a diretriz, o que precisa ser feito, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, é participar da construção. Não, é isso mesmo. Tem experiências interessantes, eu tenho experiências de estatuto, né, nós temos, que é quase uma associação fundacional, né? Então, assim, quantos associados precisam? Nós temos experiências de estatutos, não estou falando da regra, eu estou dando assim, querendo dar esse exemplo para mostrar que eu tenho a liberdade de fazer da forma que eu quiser. Então, tem uma experiência de uma associação que é um braço social de uma multinacional, então uma entidade ligada. Então, ela tem um foco mais fundacional, é uma associação, mas ela tem aquela coisa porque são poucos, são 2 dirigentes que bancam essa associação, então, a nível patrimonial, para ela caminhar e fazer as ações sociais. Então, tem uma associação que são 2 associados com direito a voz e voto. Olha que loucura, isso é possível, né? Mas aí tem diretores, os diretores são escolhidos, são eleitos por esses 2 associados, dentre não associados, né? E tem outras categorias. Então, assim, eu estou dando um exemplo, isso é uma exceção da exceção, só para vocês entenderem que a gente pode fazer várias possibilidades conforme a realidade da entidade. Tem associações ligadas às outras associações, né? Onde o associado que vai escolher os membros da diretoria e do conselho é essa pessoa jurídica, essa entidade do terceiro setor de uma associação, que é um membro associado de uma organização que faz a escolha dentre os associados, no caso, das outras categorias, daí eles são aclamados pela Assembleia. Mas eles são escolhidos previamente por um associado que é uma pessoa jurídica, que é uma entidade, que é uma associação, né? E os outros são associados pessoas físicas. Então, assim, tem várias possibilidades. Estou dando alguns exemplos, né? Nesse sentido, que para vocês entenderem como
Como pode ser tranquilo isso? Como uma coisa não é burocrática, não é engavetada, não dá para falar, eu não entendo, eu não conheço, eu não sei. Não, é importante, né? É um mundo, é um assunto muito extenso, né, para a gente conversar e para a gente seguir aqui com o tempo, né, respeitar o tempo de vocês. A gente vai abrir agora para as perguntas. Quem quiser, fica à vontade, pode escrever ou pode abrir o microfone e falar. Aproveitem aqui a experiência do Dr. Rodrigo. Acho que o doutor, você conseguiu ouvir, não, né? Não. Ele está perguntando, o Leandro, que assim, numa constituição de uma entidade, a nomenclatura, ela pode afetar as parcerias, é isso, Leandro, que você quer saber? Se ela é uma associação e se ela tem um nome de instituto ou de associação, é isso que é a sua dúvida? Se isso impacta alguma coisa? Leandro? Se ela for uma associação religiosa, se isso impacta? A diferença entre uma associação, entre uma fundação e uma organização religiosa? Tá. Então, é mais a decisão em que natureza jurídica você escolher para a sua entidade? Mas ele está considerando ser uma associação religiosa? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade, Leandro? Tá. Se a natureza jurídica tem algum impedimento em algum tipo para exercer a escolha da atividade. É por isso que ele está perguntando qual é a finalidade específica, porque a natureza jurídica ela é um outro passo, né? Então, para ele te responder isso, ele precisa saber qual é a finalidade dessa entidade específica para poder te dizer. Eu posso explicar as diferenças. Isso, ele vai explicar as diferenças. Atividade de assistência social. Então, as diferenças básicas é que, tipo assim, a nível de ambas, em tese, poderia desenvolver atividades de assistência social com uma observação. A natureza jurídica da organização religiosa, que ela tem uma natureza associativista também, mas no estado de São Paulo existem decisões da Corregedoria que elas falam que a natureza jurídica da organização religiosa ela só tem que desenvolver exclusivamente atividades religiosas. Então, normalmente, no estado de São Paulo, isso não acontece em todo o Brasil, mas no estado de São Paulo, constituir uma organização religiosa que tem também características associativistas, então elas têm que ser exclusivamente religiosas. Então, se eu tenho uma organização religiosa, uma entidade religiosa, vamos falar assim, uma entidade religiosa que quer também atuar e atua também na parte de assistência social, normalmente ela vai se configurar na configuração de associação e vai ser uma associação religiosa e de assistência social e beneficente. Então, nesse sentido, com relação a esse aspecto, então, um pouco da diferença é isso, e também a organização religiosa, as regras são mais abertas na natureza jurídica da organização religiosa, mas também tem decisões da Corregedoria do Estado de São Paulo que eu tenho que observar algumas regras obrigatórias relacionadas a associações, né, nesse sentido. Normalmente, quando eu faço uma fundação, que eu posso atuar também no campo da assistência social, no campo beneficente, a fundação ela não é uma reunião de pessoas. Ela pressupõe um patrimônio, é um patrimônio destinado a uma finalidade. Então, uma finalidade, no caso que você está falando, é de assistência social. Então, uma pessoa, seja por escritura pública ou seja por testamento, uma ou várias pessoas se reúnem, né, ou uma pessoa faz uma escritura e doa e faz o estatuto o estatuto social dessa fundação. Então, é um patrimônio que é zelado para aquelas finalidades. Ela determina as finalidades
e ela vai caminhar dessa forma. Por isso que tem a presença do próprio Ministério Público, que ele vai velar para que a finalidade seja mantida. É quase que uma finalidade permanente, porque os instituidores que definiram aquela finalidade. Não é diferente de uma associação que tem uma reunião de pessoas que deliberam em assembleia e podem mudar o estatuto como quiserem e tal. Normalmente, existem também órgãos deliberativos dentro de uma fundação, mas é um conselho curador, uma diretoria e um conselho fiscal. Esse conselho curador, ele na verdade ele é mais restrito do que uma assembleia geral de associados. São membros determinados, né? E eles, na verdade, eles deliberam para que aquela finalidade definida pelo instituidor ou pelos instituidores através de testamento ou de escritura pública sejam mantidos, né? Então, na verdade, tem uma diferença, tem o controle do Ministério Público, né? E também eu tenho que prestar contas de uma forma mais específica. É um modelo, o foco central é um patrimônio, não são pessoas, é um patrimônio destinado a uma finalidade social. No caso de uma associação, é uma reunião de pessoas, que não precisa ter previamente patrimônio. A essência são as pessoas, por isso que a essência é a Assembleia Geral dos associados, por isso que eu tenho que saber quem são os associados. Então, o modelo mais, assim, não é o modelo mais adequado, o modelo que existem mais de organizações do terceiro setor são associações, que é a reunião de pessoas, não é um patrimônio destinado, que as reúnem para finalidades sociais, no caso, assistência social, poderia ser educação, cultura, meio ambiente, e também tem associações que são de mutualidade, né? Quando a gente fez um clube recreativo, são associações não beneficentes, são associações que elas destinam as finalidades para os seus próprios associados. Um clube recreativo e esportivo, ele tem essa natureza de mutualidade. Ele tem um interesse social? Tem, mas ele é um interesse, não é um interesse público e beneficente, é um interesse mais de mutualidade, que a gente não trata muito aqui, a gente fala, não é essa entidade que vai atuar em benefício da sociedade dentro de uma política pública, né? Uma forma diferente. Muito bom. Doutor, tem uma pergunta aqui da Olga, do Instituto Deixe Vivo. Ela está perguntando assim: é primordial ter no estatuto as classes de associados? É primordial eu colocar os associados. Classe de associado são as categorias. As categorias de associados, como eu disse, tem que colocar, mas assim, no sentido assim, eu sempre coloco os fundadores, que foram aqueles que constituídos, com direito à voz e voto, que estavam presentes na Constituição e que continuam associados, porque tem gente associado que morreu, fundador, tem associado que não está mais participando, então tem que ser excluído. E os associados efetivos. Eu não fico criando uma categoria associados contribuintes, aqueles que são doadores. Não, então eles são doadores. Eu posso abrir no estatuto uma categoria de parceiros ou mantenedores, que são doadores. Podem ser associados? Podem, mas são separados. Podem, se eles quiserem ser associados e ter direito a voz e voto. Então, normalmente, há honorários. Associado honorário porque ajuda a organização, é uma pessoa que sempre ajudou e tal. Então, dá um título de honorário para ele, mas não precisa ser associado, entendeu? Ele pode ser um associado? Pode também. Então, normalmente, eu tento simplificar associados fundadores e efetivos, nesse sentido. Eu nem coloco mais, quando eu constituo uma associação, eu nem coloco mais fundadores. Eu coloco que os associados efetivos, eu só coloco a categoria de associados efetivos e eu falo que os associados efetivos que estiveram presentes na ata de constituição, eles são reconhecidos também como fundadores. Porque é a mesma categoria, né? Direito à voz e voto, né? Então, eu até faço isso quando eu constituo. Às vezes a gente mantém, porque a entidade tem essa tradição de manter, né? Mas, normalmente, quando se eu fosse construir uma organização agora, eu colocaria o associado, essa categoria de associados efetivos, e daí eu vou colocar que são aqueles que querem participar das finalidades da entidade, que têm conhecimento e observar as diretrizes e os princípios da entidade, que são aprovados, normalmente são indicados por diretor ou por um X associados, e são aprovados pela diretoria, né? E daí eles se tornam associados. E eu trato nesse sentido, seriam esses associados efetivos
E eu falava, e os associados efetivos? Põe um parágrafinho que estiveram presentes na ata de constituição e fundação da organização, também são reconhecidos como fundadores, mas nesse sentido, entendeu? Eu tento instruir o máximo. Eu não gosto disso. Põe 40 categorias, daí esses têm voto, esses não têm, esses têm voz e voto, esses podem... Aí é complicado, fica difícil, né, nesse sentido. Agora, aí depende da particularidade. Né? Tem organizações também que os órgãos ele elege os seus diretores, os conselheiros, assim, às vezes tem um conselho deliberativo, que ele até escolhe os diretores. Então, às vezes, coloca alguns requisitos para participar do conselho deliberativo. São os associados fundadores, ou que participaram da coisa, e são associados que estão há 4 anos consecutivamente no quadro social, para manter o poder. Então, aí varia, mas normalmente o mínimo de categoria que eu possa ter, eu coloco. Mas eu coloco uma categoria que não é associado, uma categoria de mantenedores ou parceiros, que são aqueles que contribuem ou prestam serviços voluntários, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? E eles podem ser doadores regulares, seja pessoa física ou jurídica, podem ser voluntários, pessoas físicas que prestam serviços voluntários e que sejam também pessoas jurídicas que prestam serviços pro bono, sem remuneração para a organização. Então você pode colocar, essa categoria, mas que não trata que ela não é associado, né? Então ela não vai ter o direito a voz e voto nas assembleias. O associado é aquele que tem o direito a voz e voto nas assembleias. Eu acho que isso resume bem, né? Que associado é aquele que tem voz e voto na Assembleia. Então, é muito legal e interessante essa dúvida, porque muita gente fala assim, mas eu fico preocupado, porque senão vai ter muita gente, todos os associados vão interferir nas decisões. Então, é isso, é separar o que é doador, é separar o que é parceiro do que é associado. E essa galera toda não precisa tá lá dentro, né? Mais alguma dúvida, gente? Leandro? Pode falar, Leandro. É uma associação esportiva que atende crianças e adolescentes, mas que, como atividade meio, ela também quer prestar serviços na área de esportes. Se isso pode. Em tese pode, só que eu tenho que observar, tenho que ver a questão tributária, um detalhe da inscrição, da forma de atividade, né? Então, assim, é difícil às vezes a gente fazer normalmente, ela tem que ver se ela é isenta, se ela é imune. Normalmente, se ela é esportiva, então ela não é imune, ela é isenta. Então, ela tem que ver a legislação do município onde ela atua, para ver os requisitos acessórios, para ela prestar serviços na área de esportes, para ver se ela cumprir os requisitos de isenção, né, e também as obrigações acessórias. Então, tem que ter toda uma cautela para a questão tributária. Quando eu vou desenvolver uma atividade, uma prestação de um serviço, eu tenho que definir se é atividade fim, se é atividade meio, e também ver todo o instituto, também toda uma avaliação da questão tributária detalhada da legislação, entendeu? Então, genericamente, tudo sempre pode, mas aí eu tenho que saber se eu vou ter que pagar tributos ou não e quais as obrigações que eu vou fazer nesse sentido, né? Então, é um pouco essa questão que não dá para responder agora de uma forma específica. Tem que fazer uma análise e compreender direitinho a atividade. Senão eu estaria sendo leviano comigo e com você. Mas em tese, sim. Né? Mas tem que saber também as repercussões. Se eu vou ter que pagar impostos e todos os procedimentos com relação a isso. A questão aqui também para pensar é que, às vezes, dependendo da atividade meio, ela coloca em risco questões que inviabiliza a atividade fim. Então, estudar para ver o que realmente compensa. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu tenho uma pergunta final aqui para o doutor. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu faço essa pergunta e a gente finaliza. Então, acho que ninguém tem. A grande pergunta: por conta da alteração da lei 187, se eu fosse considerar só essa questão, eu preciso fazer a minha revisão, a minha reforma de estatuto agora? Então, assim, normalmente,
especificamente para essa questão, que assim, então vamos fazer agora em dezembro, que precisamos... Especificamente, ela, como eu falei, né, ela modificou algumas questões, e eu sempre ressalto aquele inciso, acho que é o inciso 8º do artigo 3º, que fala da dissolução que tem que ser para a entidade certificada. Então, ela está suscitando essa questão. Agora, normalmente, agora está em processo de regulamentação e houve decretos e houve portarias de prorrogação dos SEBAs, de entidades e tal. Então, ela pode respirar um pouquinho, tentar esperar um pouco. Se ela tem o prazo para renovação, né, então ela pode esperar um pouco o prazo para ela aproveitar e fazer um processo de revisão um pouco mais detalhado. Que vai ser necessário esses ajustes, sim. Mas fazer, assim, desembestados, que a gente fala assim, na correria, já, se ela não está em risco do prazo de renovação, ela tem um prazo de prorrogação, ela tem um prazo para fazer a renovação, então ela poder repensar essas outras inovações, para colocar também essa questão da reunião de assembleias virtuais, fazer uma redefinição, colocar essa coisa que a gente falou de inovação também, de títulos de capitalização, pensar. Agora, a entidade, eu também recomendaria, a entidade hoje, ela quer entrar hoje com o certificado. Eu falei, espera o ano que vem e entra com o certificado. Agora, não, eu quero entrar hoje mesmo. Então, daí ela tem que pôr, se ela quiser entrar. Só que eu esperaria. Uma entidade que não tem o SEBAS ainda, se ela está com prazo de renovação, ela tem um prazo para se adaptar, então não precisa fazer agora em dezembro. Vai precisar, mas não precisa, espera ver o decreto regulamentar, as coisas pacificarem um pouco e vai ter mais tranquilidade para fazer esse processo, considerando outros elementos, né? Se ela quer entrar agora com o SEBAS, eu falo, não entra agora, espera 1 mês, 2 meses, 3 meses para entrar e daí a gente faz esse processo de revisão. Então eu orientaria nesse sentido, né? Não sei se coisa. Precisa, mas eu acho que dá para fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, inclusive considerando já o decreto regulamentar, o regulamento da lei 187, lei complementar, né, que eu acho que facilita nesse sentido. Respondeu? Respondido. A pergunta é provocativa, né, porque às vezes eu percebo e dá uma dor no coração de ver de novo as entidades fazendo copia e cola, né? Então, simplesmente para colocar no estatuto o texto determinado pela 187 e deixando para trás toda essa riqueza que a gente conversou aqui, do que pode realmente ser o estatuto social, né? Então, foi por isso que eu fiz. Então, assim, fiquem tranquilos, precisa, mas vamos fazer algo construído de forma participativa, coletiva, que realmente vire um pacto da sua entidade, que seja algo que vai sair da gaveta e que vai ampliar os horizontes, reforçar a governança e assim realmente você fazer algo que não seja simplesmente para cumprir lei. Porque eu, como contadora, por exemplo, não aguento mais o argumento de vamos fazer porque precisa, vamos fazer porque a lei determina, vamos fazer porque senão o fiscal autua, né? Isso é discurso do passado, gente. Tudo hoje é possível de ser feito de uma forma que atenda às necessidades e os objetivos da sua entidade. É isso, gente. Eu vou deixar as palavras finais aqui para o Dr. Rodrigo. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui. A nossa ideia é sempre estar trazendo conteúdos relevantes, sempre de uma forma muito participativa. O Dr. Rodrigo e eu, a gente gosta de trabalhar sempre numa linha muito aberta e muito isenta, indicando para vocês aquilo que seja o melhor. Então, assim, a ideia não é vender serviço, vender terror para vocês, né? A ideia é sempre que a gente participe da construção e da evolução, da caminhada do terceiro setor como um todo, né? Nós estamos atuando como profissionais, mas a gente atua pela causa, né? A gente compra as causas de todas as entidades que a gente conhece, que a gente atua por essa caminhada fora, né? E eu acredito que é essa a verdade de todo mundo que está aqui também, né? E por isso eu agradeço a todos vocês que continuam fazendo a roda do terceiro setor girar. Obrigada. Doutor? Não, é isso, é um prazer estar aqui, foi ótimo estar conversando. Acho que esse esforço da questão do artigo foi para isso mesmo, né? Para poder
para poder dar um guia aí para vocês acompanharem, verem essas dicas, esses pontos de relevância, para refletirem de uma forma mais profunda e tirar um pouco da gaveta e dessa ideia que é uma questão burocrática, um pouco que no que a Grace estava falando, uma questão só burocrática de colocar determinações que a lei coloca, né, e obriga, e não é assim, né? Na verdade, a gente pensar que o Estatuto pode facilitar ou dificultar você desenvolver as suas atividades e desenvolver as suas atividades que são a razão de ser, as suas finalidades, né, da própria constituição e manutenção da entidade. Então, a gente atua também, por isso, né, a partilha, nós somos juntos nessa caminhada, né, nós somos movidos pela questão da transformação social, por isso que a gente atua nessa área, né? Então a gente tem projetos individuais, né? E às vezes a forma de impactar, de participar de uma forma mais relevante é através escrevendo esse artigo, conversando sobre essa temática. Para quê? Para que a gente possa distribuir também, partilhar um pouco do conhecimento aí que Deus vem possibilitando para a gente, que nossa caminhada vem possibilitando, né? E é um pouco isso também, é uma forma aí de uma responsabilidade social da gente. Nós não estamos aqui no terceiro setor porque a gente precisa de atividade, precisa das nossas remunerações, sustentar as nossas despesas, isso faz parte, né, o trabalho vai nos dignificando também, mas se a gente fosse pensar, a gente não estaria sermos consultor e assessor e contador do terceiro setor. Se a gente quisesse ganhar dinheiro, a gente ia fazer outra coisa, né? Não ia ser aqui. É claro que a gente precisa também, mas a gente faz por missão, por vocação, né? Eu sou movido muito por princípios ético-religiosos, tento partilhar bastante aí o que Deus vai caminhando na minha vida, né? E é isso. E é um prazer estar partilhando aí com vocês isso. E estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Vocês têm acesso a gente, divulguem aí esse artigo, divulguem aí essa live aí e vamos caminhando, tá bom? Fiquem com Deus. Olha só, acabei de saber aqui que a gente vai colocar isso no nosso canal do YouTube, então depois vocês vão poder ver, olhar os pontos, tem lá as dicas, ele fala até de artigo, de que vocês têm que olhar em pontos específicos, então vai dar para vocês reverem esse diálogo aqui de hoje, tá, gente? Gratidão a todo mundo, obrigada pelas palavras aqui que vocês escreveram no chat também, e brevemente a gente vai fazer um outro encontro e vocês já estão todos convidados. Obrigada, gente!